Olá, meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar continuidade ao nosso livro Mulheres Improváveis, pastora Viviane Martinello. A vida e a morte estão no poder da língua. Muitas situações poderiam ser evitadas se permanecêssemos em silêncio. Falar na hora certa é remédio para a alma. O silêncio nos ajuda quando ouvimos palavras indevidas. Quando alguém está irritado, o silêncio nos chama. Quando a maledicência nos procura, o silêncio nos esconde. Se a ofensa nos golpeia, é o silêncio que nos levará a um lugar de autoridade. Quando a calúnia bate na porta, o silêncio não atende. Se o orgulho nos chama, o silêncio nos prende na humildade. Se as acusações chegam ao nosso coração, o silêncio será o escudo. A mulher madura escolhe silenciar e espera pela resposta daquele que nunca falha. A resposta de Deus é justa e poderosa para curar até os nossos ofensores. Quando você escolhe o caminho do silêncio diante das ofensas, dá a Deus a chance de justificar você. Que a sabedoria nos abrace neste tempo. Capítulo 7. Aperfeiçoadas no silêncio. Canal Surpreendidos pelo Reino. Tempo de calar e tempo de falar. Geralmente, quando Deus trata sobre o silêncio, Ele mesmo se encarrega de enviar-nos de diversas maneiras a mensagem sobre a importância de aprendermos a calar e silenciar. Isso diz respeito tanto às circunstâncias quanto a propósitos, direções e promessas dele para nós. As nossas palavras definem a nossa maturidade ou revelam a falta dela. As palavras têm um poder incrível. Quanto mais maduras, mais sábias serão. Quanto mais paciência, mais maturidade haverá. Quanto mais maturidade, mais as nossas palavras serão instrumento de cura. Quem sabe, assim como eu, você já teve o hábito de compartilhar tesouros em momentos e com pessoas com as quais não deveria fazê-lo. E Deus precisou usar um megafone para que você aprendesse a importância de guardar mais e falar menos. Não raramente falamos sobre coisas que estão para acontecer e, de repente, o que estava certo para se tornar realidade foge completamente do rumo que estava tomando. Tudo porque falamos antes do tempo. Muitas coisas não vão adiante porque falamos quando elas deveriam ser geradas em silêncio. A verdade é que existe poder no silêncio, da mesma forma que existe poder quando falamos no tempo apropriado. Muitos problemas seriam evitados se soubéssemos guardar o que acabamos liberando em momentos errados. Calar ou falar no tempo certo é uma atitude sábia que nos livra de muitos conflitos e desentendimentos. Palavras, a probabilidade de haver brigas, confusão, contendas e conflitos é muito maior. Por isso, muitas reuniões de família terminam em conflito. As mulheres improváveis devem aprender a guardar silêncio. Esta tem sido uma arma para mim nesses dias. Creio firmemente que Deus deseja nos equipar com essa habilidade em nossas mãos. Em situações específicas, percebi que o Senhor tem me conduzido a ficar calada, principalmente em momentos nos quais eu certamente verbalizaria os meus pensamentos e opiniões. Se, por acaso, os meus impulsos são mais fortes que a direção do Pai, fico triste por colher os frutos amargos de falar quando deveria me calar. Os que costumam ter uma opinião franca sabem que é difícil calar nos momentos em que queremos expressar a nossa opinião, mas sabem também que quando sofremos por falar no momento ou da maneira inadequados. Foi por situações assim que Deus começou a me conduzir ao silêncio em muitas rodas de conversa e em diversas situações. Entenda que estar em silêncio não é estar emburrada. Estar em silêncio é um convite para que a sabedoria seja a sua mestra no sim e no não. As mulheres improváveis deverão aprender a guardar silêncio.
Silenciar não significa calar para tudo. Não significa que vamos calar ou sofrer caladas por todas as injustiças, pois existe um equilíbrio necessário que é o caminho seguro a ser percorrido. Por isso, é bom lembrar o que nos diz o pregador: tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. De fato, existe o tempo de calar e silenciar. A palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, 11. Além de belas, como maçãs de ouro e bandejas de prata, as palavras ditas no devido tempo impressionam os ouvintes e estabelecem equilíbrio e graça quando são expressas. Para isso, é preciso que a mulher de Deus esteja ajustada com o tempo do Pai, com o tempo e o modo de Deus. Quem aprende a proferir palavras no tempo apropriado desarma a ira e evita guerras. Tudo por discernir que há tempo de falar e tempo de calar. O poder do silêncio é imensurável, e uma das coisas que o silêncio nos confere é autoridade. Pessoas que falam demais costumam cair em descrédito, mas aquelas que falam pouco despertam a nossa atenção quando decidem falar. A maturidade vem do ouvir e é resultado do calar, do aprender e do observar. Falar na hora certa confere autoridade, mas também a oportunidade de aprender mais, porque quanto menos falamos, mais aprendemos, uma vez que ouvimos mais. A maturidade vem do ouvir e é resultado do calar, do aprender e do observar. Não nos esqueçamos de que a fé vem por ouvir a palavra. Quando aprendemos a calar para ouvir, aprendemos mais, crescemos mais, ficamos mais maduras. O silêncio abençoa os nossos relacionamentos porque aprendemos a falar na medida e no momento exatos. Assim, nós nos relacionamos de forma mais saudável, mais ativa e menos reativa. Em outras palavras, não no calor das emoções. Sempre há elementos que nos causam irritação em um relacionamento. Nesse sentido, não é incomum reagir ou dizer algo diante do que nos causa irritação. Quando não conhecemos o poder do silêncio, certamente vamos reagir e nos expressar verbalmente quando deveríamos calar. No entanto, se dominamos essa importante disciplina espiritual, encontramos a paz necessária para não reagir de modo inapropriado, para pensar na resposta adequada e não responder às afrontas verbais que recebemos. Deus está levantando uma geração de mulheres que são ativas, não reativas. As mulheres ativas no chamado de Deus ou naquilo que Ele confiou em suas mãos. São mulheres que irão redimir aqueles por quem elas mesmas foram feridas. Precisamos ser essa geração improvável, que cura e redime os que nos ferem. Quem fere só pode dar o que tem. Por isso, as que foram curadas por feridas alheias precisam se levantar para servir de ponte da restauração divina, aqueles que tentam nos ferir. Quando vencemos o ímpeto de falar e aprendemos a andar no poder e na sabedoria do nosso sossego interior, Deus nos confia seus segredos, assim como só confiamos os nossos segredos aos que sabemos que poderão guardá-los. Deus confia os segredos dele a quem aprendeu a silenciar e compartilhar em tempo oportuno. Esferas da influência do silêncio. Todas teremos uma esfera de influência em nossa vida, e Deus deseja que aprendamos a andar no poder do silêncio em cada uma delas. Deus deseja que aprendamos a andar no poder do silêncio. A primeira esfera na qual o silêncio tem um impacto positivo é no relacionamento com Deus. A maioria de nós tem uma ideia errada sobre a oração, que é, na verdade, uma das plataformas do nosso relacionamento com Deus. A ideia errada se materializa quando fazemos das nossas orações verdadeiros monólogos,
Não paramos de falar, por isso não paramos para ouvir. Na prática, nós nos esquecemos de que a oração é uma conversa com Deus. Quando alegamos que não conseguimos ouvir Deus, é bem provável que o excesso de palavras nos impeça de parar para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Deus quer falar, mas é necessário aprender a ficar em silêncio na presença de Deus, porque ouvi-lo é indispensável para mantermos um relacionamento saudável com Ele. O silêncio nos ajuda a ouvir Deus quando, de fato, não é um silêncio de boca para fora, quando silenciamos os nossos pensamentos no Senhor, não na nossa força. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago, capítulo 1, verso 26. A nossa família é a segunda esfera na qual precisamos ser aperfeiçoadas no silêncio, a fim de influenciá-la positivamente. A história da Sunamita. 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 36. Exemplifica perfeitamente a sabedoria que precisamos desenvolver em nossa casa. Ela havia ficado grávida por uma palavra do profeta Eliseu. Passado algum tempo, o menino cresceu e certo dia foi ao encontro do pai, enquanto este trabalhava com os ceifeiros. O menino teve uma forte dor de cabeça e um servo da família, enviado pelo pai, o pegou e o levou até sua mãe. Depois de algumas horas, o menino faleceu no colo da Sunamita. Ao ver que o filho havia morrido, a Sunamita subiu ao quarto que ela e o marido haviam feito para Eliseu, o homem de Deus. Ela deitou o menino na cama, saiu, fechou a porta e foi até o profeta. A Bíblia diz que ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu a certa distância, disse a Geazi, seu auxiliar, que fosse ao encontro dela e perguntasse se estava tudo bem com ela e com a família. Mesmo sabendo que o filho estava morto na cama do profeta, ela respondeu a Geazi, está tudo bem. Algumas de nós podemos dizer que ela mentiu ou que não foi sincera, afinal, nada realmente estava bem. No entanto, muitas vezes precisaremos aprender a ter a mesma postura da Sunamita, que, mesmo diante da morte do filho, ainda tinha esperança. Em muitas situações da vida, esta deve ser a nossa resposta: vai tudo bem. Há uma grande diferença entre não ser realista e estar à espera de ver a mão de Deus em meio à adversidade. É no silêncio que muitas mulheres ganharam o marido para Cristo ou reconstruíram o casamento. É no testemunho de mulheres sábias, não nas muitas palavras, que muitos homens serão arrastados para os pés de Jesus. Quando aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio, somos aperfeiçoadas nele. E quando chegar o momento de falar, Deus respaldará as nossas palavras. Quando permitimos que o silêncio entre na nossa casa como bálsamo que cura as feridas e aprendemos a falar na hora certa, Deus derrama autoridade sobre nós e sobre as palavras que liberamos. Quando aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio, somos aperfeiçoadas em Deus. Igualmente acontece no que se refere às palavras que proferimos sobre os nossos filhos e a como nos comunicamos com eles. Mesmo sabendo que muitas vezes os nossos filhos farão coisas que nos irritam e nos desafiam, precisamos ponderar as palavras, principalmente quando a ira aparece. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Salmos, capítulo 4, versículo 4. Falamos muitas coisas das quais nos arrependemos depois, e isso porque falamos sobre a tirania da ira. Quantas de nós sofremos pelo efeito de palavras que os nossos pais proferiram quando estávamos irados?
Não podemos perpetuar a dor por meio das palavras. O silêncio nos livrará de pecarmos quando a ira rondar o nosso coração. Quando a ira chegar, não responda sob influência. Pare, pense, fique em silêncio. Fale quando ela for embora, pois sempre que agimos motivados pela ira, causamos dor e ferimos os demais. Os mesmos critérios também são válidos quando nos referimos à família estendida e à família do nosso cônjuge, pois nos livram de desonrarmos ou entristecermos os nossos familiares. A terceira esfera de influência do poder do silêncio se nota no relacionamento com os nossos amigos. É aqui que devemos ser discretas e confiáveis. Acredito que Deus tem levantado neste tempo mulheres que são consertadoras de redes. Trata-se de mulheres que aprenderam a falar no tempo apropriado e oportuno, mulheres que saram com suas palavras, com seu modo de falar. Deus tem levantado mulheres que saram com suas palavras. Pessoas que não guardam segredos e que expõem os amigos não terão amizade duradouras, assim como aquelas que não aprenderam a controlar a língua delatam a confidência. Na contramão, o silêncio nos torna confiáveis e nos habilita como boas conselheiras, pois, quando falamos menos, observamos mais e somos mais habilitadas a oferecer ajuda. A última esfera que quero mencionar é a do âmbito profissional. Também precisamos andar no poder do silêncio na esfera do coleguismo. Nossa intimidade não deve ser exposta aos nossos colegas de trabalho, assim como não devemos expor nossa intimidade conjugal em rodas de conversa. No ambiente de coleguismo, quanto maior o silêncio, melhor. Um amigo sabe relevar os nossos erros e nos trata com amor e carinho, mas um colega de trabalho pode facilmente expor as nossas falhas e os nossos defeitos, pois não existe o vínculo de uma amizade consolidada. Quando sofremos injustiças ou quando somos alvos de mentira, perseguição, ofensa ou ainda quando somos caluniadas e alvo de todo tipo de problemas em um ambiente de trabalho, devemos silenciar. Ao silenciarmos diante de uma injustiça, damos a chance para que Deus nos justifique. Jesus apontou um caminho. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Mateus, capítulo 24, versículo 23. Jesus precisava estar em silêncio com o Pai, pois, por estar sempre cercado pela multidão, precisava de descanso. Assim, tinha o hábito de se retirar para os lugares solitários e orar. Em alguns momentos, Deus também nos separará do grupo ao qual pertencemos, para nos orientar e sarar. Precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Ele faz isso para que nos voltemos inteiramente para Ele antes de que retomemos o convívio com as pessoas e nos precipitemos naquilo que Ele quer restaurar. A chance de estragarmos o que Deus faz é grande, por isso o silêncio é o melhor caminho. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores. Isaías capítulo 30, verso 15 e 16. Precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Quando não descansamos no Senhor e tentamos agir com as nossas forças, entramos em uma guerra para perder. Sempre que isso acontece, é provável que pioremos a situação. É tempo de sermos mulheres munidas com o poder do silêncio, aperfeiçoadas nele, mulheres cujo silêncio é uma arma tanto de defesa quanto de ataque, mulheres que guardam as palavras do Senhor, que liberam palavras que curam e saram. Mulheres improváveis são aquelas que se deixaram aperfeiçoar pelo silêncio, tornando-se parceiras de Deus com as quais Ele pode compartilhar seus segredos.
Terminamos então o capítulo 7. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal Surpreendidos pelo Reino. Até a próxima e Deus abençoe.